Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Todo-Poderoso Deus, Deus Criador dos céus e da terra. Pastor Francisco Lucas, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ministério Cristo Reina. Telefone para contato 981 16 7502. Ligue quando você quiser. Amém? Um abraço carinhoso a você que retornou. Muito obrigado. Isso nos incentiva mais ainda. Aleluias. E que você seja muito abençoado por essa palavra de Deus através desse estudo. Amém, amados? E nós finalizamos lá, já indicando, não é, a continuidade. E aqui está então, né? Aleluias, esta continuidade. Vamos ao título então. A vitória contínua do cristão. Essa vitória é para sempre. Não é só um momento. É uma vida de fato com Deus. Muito bem. Com base nesta grande vitória ganha para nós por Cristo, o cristão pode agora derrotar qualquer ataque do inimigo. E eis aqui então 7 chaves para uma vitória contínua. Quando isso é colocado aqui, é claro que nos vem à memória uma passagem muito especial que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos e para nós também, é claro. Diz que vos concedo poder e autoridade para pisar serpente e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nenhum dano vos será causado. Quer dizer, o diabo se mostra poderoso, como um urso, como um leão, não é? São 2 exemplos da palavra de Deus, mas na verdade, para você que é um cristão, ele não tem poder nenhum. Desde que você saiba disso. Que você recebeu autoridade e poder para isso. Aleluias. Muito bem? Glórias a Deus. Primeiro, então. Primeiro item. Sabe que a vitória já foi ganha. Aleluias. Saiba que a vitória já foi ganha. Vou passar a ler, então, aqui. Devido à sua derrota na cruz, a única força do diabo encontra-se na ignorância do cristão. Meu Deus. Oséias 4:6. Mas quando o cristão conhece a obra completa da cruz e da ressurreição em sua vida, o diabo é despojado de qualquer arma contra ele. Amém, amados? João declara que aquele que nasceu para Deus, Satanás não o toca. Aleluia. E aqui pisar na sua cabeça significa autoridade acima, não só dos demônios, mas de todo o império de Satanás. Amém, amados? Então, veja, de fato, quando a palavra declara que você é mais que vencedor, é porque você é mais do que vencedor. Amém? Então se posicione. Aleluia. Como tal. Glória a Deus. E a palavra nos dá respaldos para isso de uma maneira extraordinária. Não tem como, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, você não possa ter consciência disso. Muito bem. Vamos lá então. Segundo, ande em cadência com o Espírito Santo. Quantas vezes já coloquei lições, mensagem sobre isso na palavra de Deus? Sem o Espírito de Deus, não somos nada, querido. Aleluia. Então vamos aonde? Em Pentecostes, mais uma vez, capítulo 2. Não só em Pentecostes. Aleluia. Mas em muitas situações bíblicas, que as pessoas então recebem o Espírito Santo e é um novo Pentecoste. Isso é experiência. É algo sobrenatural que acontece. E por isso há uma ação e uma reação também das pessoas sobrenatural. Não faz de conta. Amém? Uma coisa muito séria que Paulo fala no capítulo 8 de Romanos. Porque aquele que não tem o Espírito de Deus
não é dele. Isso é sério. Amém, amados? Pense sobre isso. Aleluias. Glória a Deus. Veja o que está escrito. Um novo poder é introduzido no cristão. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluias. Então, um novo poder é entronizado no cristão. O que é entronizado? Começa a fazer parte da vida dele. Aleluias. No espírito dele. Muito bem. Devemos andar em obediência aos seus estímulos e orientações internas, dia após dia. Quer dizer, além de você necessitar ter o Espírito Santo, você tem que ter uma comunhão com o Espírito Santo, intimidade com ele. Aleluia! E seguir sempre os seus estímulos e as suas orientações, não os estímulos da sua carne ou do mundo em que nós vivemos. Aleluia! Mas do Espírito Santo. E o irmão que disse na pregação, não esqueço disso, o irmão Antônio, irmãos, não adianta ter o Espírito Santo. Você tem que dar lugar ao Espírito Santo. Ele não quer ser um vaso na tua casa. Ele quer ser o principal da tua casa. Tá certo? Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, esse é o segundo item. Tá certo? São os 7 passos. Glória a Deus. Então, uma vida rendida ao Espírito Santo e procurando a cada dia ser cheio do Espírito Santo, uma vida de obediência. Sem isso não adianta. Amém? Você então vai ser mais do que vencedor, porque você está completamente guardado por Deus através da presença gloriosa do Espírito Santo. Muito bem. Terceiro passo. Reconheça a tentação pelo que ela é de fato. Então aqui, queridos, está algo crucial nos dias de hoje. Porque nós entendemos isso da maneira errada. Então por isso é que nós nos achamos pecadores. Porque somos tentados. Agora eu quero retornar na outra passagem, aleluias, que nós lemos. Veja, Romanos 6 a 14. E olha o que está escrito. Através da obra de Cristo na cruz, o verdadeiro cristão é liberto dos resultados do pecado e do poder do pecado. Aleluia. No entanto, ele ainda vive num corpo físico, que é sujeito a apetites e desejos naturais. Aleluia. Então, veja bem, como a palavra é. Eu quero entrar então aonde ainda? Nessa passagem que diz muito. Escute bem. Jesus foi tentado em tudo. Jesus foi tentado em tudo. Ele foi tentado? Foi tentado. Mesmo sendo Deus, ele se fez homem, ele era um homem. E ele viveu nesse mundo. Ele foi tentado. Pelo incrível que pareça, ele teria que ser tentado para que fosse vencedor do pecado. Ele nunca pecou, por quê? Porque nunca cedeu à tentação. Mas o texto diz o quê? E ele é uma verdade. Veja, Jesus foi tentado em tudo. Agora aqui está, exatamente como nós somos tentados. Contudo, ele não pecou. Aleluia. Glória a Deus. Por que ele não pecou? Já explicamos isso. Ele teve que ser o Cordeiro Santo de Deus, separado, sem mácula, sem defeito, para ter valor. E é por isso que o seu sangue é poderoso e essa obra é gloriosa e nos dá perfeita e completa vitória. Amém? Tá certo? Entendeu isso? Muito bem. Agora veja bem, no item 3, então, a tentação não é pecado. Diga glória a Deus. Alguém discutiu comigo, uma pessoa que eu conheço muito. Não, mas não é possível uma coisa dessa. Jesus é santo, Jesus, sabe, é o Filho de Deus, não é? Eu disse não, ele foi tentado em tudo como nós somos tentados, ele não acreditou. Ignorou, né? Deus tem misericórdia.
Mas, na verdade, o texto é muito claro nisso. Ele foi tentado em tudo como nós somos tentados. Não tem diferença. Mas ele resistiu às tentações, venceu as tentações, aleluias, e se manteve santo e fiel, como nós também devemos e temos poder e autoridade agora para isso, para pisar na cabeça de Satanás e do pecado também. Deus nos fez livres para viver uma nova vida com poder e autoridade sobre toda a ação do inimigo. E o diabo, é claro, se apropria disso, da tentação. Tá certo? Muito bem. Então a tentação não é pecado. A nossa entrega à tentação é que é pecado. E aqui está uma coisa que não é muito simples de entender. Tem que parar e pensar para ter um discernimento, queridos. Aleluia. Vou ler mais uma vez, ó. Primeira coisa, a tentação não é pecado. Ser tentado não é pecado. Então, sai dessa, de se sentir pecador porque você é tentado. Jesus, o teu mestre e Senhor, ele foi tentado em tudo como você é tentado. E se tentação fosse pecado, Jesus não serviria. Onde está a vitória? Ele não cedeu ao pecado. Se manteve santo e puro, como nós também devemos andar. Fomos santos e puros na presença de Deus, agradando a Ele a cada dia. Amém? Muito bem. Então veja bem, amado, como é que podemos ter um discernimento melhor disso? Bom, Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7, tá certo? Mas eu quero então entrar aqui, nesse terceiro item, amém, amados? Em Tiago, capítulo 1, do livro de Tiago, amém? Para que possamos ter assim uma ideia melhor a respeito da tentação. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Vamos lá então? Tiago capítulo 1, versículo 12, 13, 14 e 15. Aleluia, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Medite bem sobre isso, amém? Não vou me deter nisso. Versículo 13: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Está ouvindo? Olha só. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vou repetir. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aleluia. Então você vê em Tiago um processo. Um processo. Eu quero dizer assim para você, nesse texto, aleluia, alguma coisa que venha trazer uma luz ao teu coração. Veja bem. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai. Isso é a nossa carne. Amém? A nossa carne milita contra o Espírito. E a nossa carne anseia pelas coisas deste mundo. Aleluia? Então veja bem, isso é o que o texto está dizendo, né? Pela nossa cobiça. Bem, Satanás ele usa as coisas desse mundo, que não mais nos pertencem, para nos atrair. Atrair o quê? A nossa cobiça, a nossa carne. Amém, amados? Mas veja bem, o texto então dá continuidade dizendo, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Aleluia? Veja, o atrai e seduz. Então aqui está o momento crucial da nossa vitória. Quando é? No princípio. Se você não agir
no princípio e dê lugar à tua carne, você está no caminho de morte. Aí é que está. Amém? Porque o pecado ele vem com dois propósitos. Não é? Ele vem para te atrair os olhos, a mente, os ouvidos, a tua percepção, a tua carne e te seduzir, fazer tu cair. Amém? Agora veja bem, por que é importante uma vida de fato diante de Deus? Igreja, oração, jejum, cultos, aleluias. Quer dizer, uma vida ativa, uma vida dia após dia de fato. Por quê? Porque vai ter poder e força para dizer não à tentação. E aí que está a questão. Ela o atrai, ela o seduz. Mas quando você realmente está diante de Deus, você tem poder para reagir. Então, essa reação é rápida. Você não dá espaço para ela. Você já se levanta em nome de Jesus e diga, não, eu não posso fazer isso. Eu sou um cristão, eu tenho uma aliança com Deus. Cristo morreu por mim daquela maneira, eu tenho uma família, eu tenho filhos. Não, eu não posso fazer isso. E acima de tudo, não vou perder a minha eternidade por causa de um simples prazer. Está ouvindo? Então essa é a hora do chacal na nossa vida. De pisar na cabeça. Agora veja bem a continuidade, aí que está. Se eu permitir, aí vem a segunda parte. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O que é isso? Isso é o que Jesus fala. Quer dizer, quando isso acontece, você já está no pecado. O teu coração já foi laçado. Você já está dominado. Te seduziu, como diz a palavra aqui, não é? E te atraiu, te seduziu. E você permitiu. Deixou que a tua carne, se movesse. O desejo se prolongasse. Não tomou uma atitude. É isso que Cristo fala. E quando ele se instala, o pecado está instalado. É o que ele diz. Aleluia. Que aquele que desejou, ele já pecou. Por quê? Não só porque é o momento ali, mas porque ele deu lugar. Ele deu lugar a Satanás. E a tentação vem com alguém. Ela vem voando com alguém sobre ela aqui, na tua vida. Se você dá a mínima chance, querido, o fim é trágico. Então é isso que Cristo está dizendo. Quando alguém desejar alguém, cobiçar alguém, quer dizer, o pecado está instalado. E aí a coisa é feia. Amém? Alguém dizia, tentação é como a televisão. Você, aperta o controle na hora. Não espera para dar uma olhadinha, como às vezes as pessoas olham. Ou a gente mesmo olha. Amém? Não, querido. Se não presta, se não tem mais nada para se ver, desliga-se. Vai ler a Bíblia, vai orar. Aleluia. Não estou dizendo que televisão não preste, nada preste, não. Tem coisa que realmente, internet, YouTube, não é? Documentários, aleluia. Com sabedoria, assistir, tá certo? Mas aí é que se instala o pecado, está pronto. Ele não pecou ainda, mas está prontinho para isso. Ele já o dominou, é isso que Jesus fala. E nós confundimos as coisas e entendemos que no simples fato do momento você, não é, cobiçar alguma coisa, dar lugar à tua carne, pronto, pecou. Então eu sou um pecador. Não é verdade. Aleluia. Você é um santo de Deus. Aleluia. E esse fato não o torna santo, não o torna pecador, desculpe, mas sim um santo de Deus. Porque nós temos provisão na cruz hoje. Não quer dizer que sejamos perfeitos, querido, que nunca vamos errar. Claro que não. Nós temos um pecado. Mas o que temos que entender é que ser tentado simplesmente não é pecado. E aí entra o quê? Essa passagem de Cristo, quando ele diz o quê? Aleluias, o que está aqui em Tiago. Veja bem, a tentação não é pecado. A nossa entrega à tentação é que é pecado, é o que está em Tiago. E quando nós nos entregamos no coração e permitimos que ela venha nos laçar, nós estamos prontos para pecar. Seja homicídio, seja o que for, adultério, seja roubo, seja o que for. Quando se instala, nós permitimos isso,
Porque nós somos sangue de Deus agora. Não estamos condizentes com a carne. Então, se você permitiu, começou o erro aí. Aleluia. Agora, veja bem o que está em Tiago. Versículo 15. Então, a cobiça depois de haver concebido, dá à luz o quê? O pecado. Está pronto. E o pecado, uma vez consumado, aí então gera a morte. Eu diria assim que até pecar e gerar morte, que há um tempo ainda para a gente se arrepender e se levantar. Só que Satanás, ele é terrível. Amém, amados? E essa armadilha da tentação é terrível. Se nós der isso de chance à nossa carne, ou à tentação, ela vem e vai se instalando. Ela vem, ela começa a assumir o nosso ser, assumir a nossa alma, as nossas emoções, a nossa mente. E nós ficamos escravizados dela. Então, na primeira oportunidade, né? Que sabe até eu digo, não posso, isso está errado, mas aquela coisinha aprendinha, né? Puxa, né? Mas o momento que surgir, cai. E aí, a morte. Que morte é essa que fala Tiago? É a separação entre nós e o nosso Deus. A comunhão, ela é rompida. Mas por quê? Porque eu dei asas à tentação. Eu dei munição para os meus desejos, para a minha cobiça. E cabe a você negar-se a si mesmo. Negar a carne, negar o diabo, negar você mesmo. E viver uma vida de fato na presença de Deus, se você ou eu queremos chegar onde Deus quer que nós cheguemos. Que é uma vitória eterna. Amém? Ficamos aqui então e voltamos com a terceira parte. O assunto é muito importante, tá certo? E eu te espero lá, não é? Seja firme, não desista, tá certo? Comece e termine. Deus te abençoe.